O dia 16 de setembro de 1992 ficou conhecido na história do mercado britânico e global como a Quarta-feira Negra, depois que o Banco da Inglaterra perdeu aproximadamente 3,4 bilhões de libras esterlinas logo após o mega investidor George Soros apostar pesadamente na queda da libra esterlina e lucrar $1 bilhão e forçar o Banco da Inglaterra a abandonar o sistema de bandas cambiais e a desvalorizar sua moeda nacional. Esse acontecimento mudou os rumos da economia da Inglaterra para sempre. Mas como foi possível um homem quebrar o Banco Central de uma das maiores economias do mundo? É isso que vamos descobrir nesse vídeo. Soros nasceu em Budapeste, na Hungria, em 12 de agosto de 1930, batizado como George Schwartz. De origem judaica, a família Soros mudou de nome, pois tinha medo dos nazistas, que haviam ocupado a Hungria durante a Segunda Guerra Mundial, e logo após isso, ele se mudou para a Inglaterra, onde trabalhou em pequenos empregos para conseguir se formar em filosofia pela School of Economics. Após a sua formação, Soros trabalhou em alguns bancos ingleses, onde se mostrou bem-sucedido em gerir fundos de investimento, e rapidamente Soros ganhou certa notoriedade no mercado, pois todos os fundos que Soros comandava cresciam muito acima da média. Depois disso, Soros se mudou para Nova York, onde continuou a trabalhar para o mercado e ser extremamente bem-sucedido naquilo que fazia. A essa altura, Soros já possuía muito dinheiro e seu sucesso foi tamanho que Soros abriu seu próprio fundo de investimento, o Fundo Quantum, juntamente com o Fundo Open Society, originalmente pequeno, mas que nos planos de Soros seria essencial para criar o que ele chama de sociedade aberta. Apesar de Soros, a essa altura, já possuir muito dinheiro, ele não era conhecido mundialmente como uma pessoa pública, mas tudo isso mudou no dia 16 de setembro de 1992. Logo após a Segunda Guerra Mundial, a Europa buscava se unir economicamente a fim de evitar uma possível nova guerra que poderia destruir e pôr fim ao continente europeu. Para concretizar tal objetivo, foi criado o Tratado de Roma em 1957, no qual foi assinado por 6 países, e também foi criado o Tratado Constitutivo da Comunidade Econômica Europeia, a fim de facilitar o comércio entre países da Europa. Já em 1973, Irlanda, Dinamarca e o Reino Unido decidiram por assinar o tratado e fixar suas moedas juntos ao valor do marco alemão, na qual era e ainda é a maior economia da Europa. Essa medida tinha o objetivo de facilitar ao máximo o comércio entre os países membros e iniciar uma unificação monetária. A fixação monetária deveria funcionar da seguinte maneira: 3 marcos alemães deveriam custar 1 libra esterlina, podendo variar entre 2,75 marcos até no máximo 3,15. Se caso o valor do marco caísse ao valor do piso de 2,75 ou ultrapassando o valor de 3,15 estabelecido pelo sistema ERM, que é um mecanismo que controla as taxas de câmbio, o Banco Central da Inglaterra deveria interferir para conter o valor do marco alemão sobre a libra esterlina. Nesse caso, o Banco Central pode basicamente adotar 2 medidas. A primeira pode-se aumentar as taxas de juros a fim de tornar os títulos públicos e o tesouro direto mais rentáveis, a fim de atrair investidores estrangeiros, investidores esses que só podem adquirir tais ativos financeiros em libra, assim valorizando a moeda britânica. A segunda maneira é utilizar as reservas monetárias que o Banco Central possui para comprar libras no mercado de maneira artificial para aumentar a demanda pela moeda no mercado, resultando na valorização da moeda. O problema todo começou quando o Bundesbank, o Banco Central da Alemanha, decidiu aumentar as taxas de juros para conter a inflação que o país enfrentava devido aos custos da unificação da Alemanha após o fim da União Soviética. Em teoria, a Inglaterra também deveria acompanhar as decisões tomadas pelo Bundesbank e elevar suas taxas de juros. Todavia, devido à recessão que a Europa enfrentava naquele momento, o primeiro-ministro John Major decidiu por não aumentar as taxas de juros com medo de uma piora no cenário econômico. A taxa de juros é muito importante para a economia no geral. Quando a taxa de juros é menor, o financiamento de empresas se torna mais fácil. Consequentemente, a população consome mais, criando um ambiente ideal para que as empresas cresçam e criem mais emprego e renda, uma vez que países que decidissem por fixar suas moedas junto ao marco alemão
deveriam manter suas taxas de juros altas. Mesmo que suas economias estivessem em recessão, esses países perderiam a capacidade de controlar suas taxas de juros para conter eventuais ameaças de inflação alta ou até mesmo para aquecer suas economias. Ou seja, a Alemanha era o único país da Europa naquele momento que poderia alterar suas taxas de juros sem precisar se preocupar com o valor de sua moeda, pois, sendo a maior economia da Europa, ela servia como base para esse sistema de câmbios ERM. Foi justamente no momento em que a Alemanha começou a se reunificar logo após a queda do Muro de Berlim que os problemas na Inglaterra começaram. Os custos para a reunificação da Alemanha foram altíssimos e o governo alemão utilizou empréstimos para a transferência de renda, pois a parte oriental não possuía uma infraestrutura capaz de proporcionar um desenvolvimento tão moderno quanto o do lado ocidental. O governo alemão foi obrigado a aumentar abruptamente os gastos públicos e, como resultado disso, a inflação também aumentou. Uma vez que a inflação estava alta, o governo alemão decidiu por aumentar as taxas de juros de 2,75 para 8,75. Isso resultou no menor consumo da população, aumentou o volume de negociações de títulos do governo e o resultado foi um melhor controle da inflação. No entanto, havia um problema. Visto que a Europa passava por um momento de desaceleração econômica, países que possuíam uma moeda de menor valor comparado ao marco alemão não conseguiriam tornar seus títulos tão atraentes quanto os títulos alemães, a menos que esses países também elevassem suas taxas de juros. Caso países como Itália e França e a própria Inglaterra, países nos quais suas moedas tinham menor confiabilidade que o marco alemão, não aumentassem suas taxas de juros junto ao Bundesbank, os títulos alemães se tornariam mais rentáveis e atrativos para os investidores, forçando os bancos centrais desses países a aumentarem suas taxas de juros e, consequentemente, desacelerar ainda mais suas economias, gerando como consequência uma crise ainda maior. Se caso a Inglaterra não precisasse se submeter ao sistema ERM, à medida que os juros na Alemanha subissem, os investidores venderiam suas moedas de pouca reputação como libras e liras para comprar marcos no mercado, resultando numa valorização do marco e na desvalorização da libra e da lira. Isso poderia ser bom para a Itália, Inglaterra e França, pois, se suas moedas estivessem mais desvalorizadas, as exportações se tornariam mais baratas para a Alemanha, uma vez que esse é o país com o maior superávit do mundo. Mas, devido às regras do sistema ERM, os países que decidiram aderir a esse sistema deveriam cumprir a regra de manter suas moedas fixadas junto ao marco alemão. A fim de evitar uma desvalorização da libra esterlina, o Banco Central da Inglaterra passou a gastar suas reservas para aumentar o valor da moeda no mercado de maneira artificial para evitar uma queda abrupta. Em Nova York, o mega investidor George Soros, junto ao seu sócio Stanley Druckenmiller, perceberam que o Banco Central da Inglaterra não conseguiria evitar a queda da libra esterlina e que a moeda estava supervalorizada em relação ao marco alemão, pois o Banco Central da Inglaterra, como já mencionado, gastava todas as suas reservas a fim de evitar uma queda muito abrupta. Além disso, aumentar as taxas de juros naquele momento seria muito prejudicial à economia, que se encontrava em recessão. Soros sabia que era só uma questão de tempo para a moeda inglesa se desvalorizar. Com isso, em agosto de 1992, Soros planejou pegar emprestado o máximo de dinheiro possível com diversos bancos. Ele montou uma posição vendida de aproximadamente 1,5 bilhão de dólares na moeda britânica. Em setembro do mesmo ano, o Banco Central da Itália não conseguiu evitar o pior. A lira sofreu uma forte desvalorização frente ao marco alemão, e isso era a evidência que Soros precisava para ter certeza que a desvalorização da libra esterlina era iminente. O dia era terça-feira, 15 de setembro de 1992. O presidente do Bundesbank, Helmut Schlesinger, deu a entender em uma entrevista que, além da lira italiana, outras moedas deveriam se desvalorizar. Ao ver a entrevista, Druckenmiller, juntamente com Soros, aumentaram sua posição à moeda britânica, na expectativa da desvalorização da mesma. Foi aí que Soros e Druckenmiller passaram a vender tudo o que possuíam em libras esterlinas no mercado. O plano de Soros era muito simples. Ele venderia uma quantidade de libras tão grande em troca de marcos alemães
que o Banco Central da Inglaterra não conseguiria evitar o colapso da moeda no mercado. Uma vez que a libra esterlina estivesse super desvalorizada, Soros trocaria seus marcos, que estariam supervalorizados, por libras esterlinas, que naquele momento estariam super desvalorizadas, usando o dinheiro para pagar um empréstimo e lucrar em cima da diferença. Já no dia 16, o mercado abriu sob forte pressão. De todos os lados, haviam rumores que a libra sofreria forte queda naquele dia. Para tentar conter a iminente queda, o Banco Central da Inglaterra começou a gastar suas reservas a fim de evitar um colapso da libra, e então comprou 1 bilhão de libras. Porém, essa medida não teve efeito. Naquele mesmo dia, às 11 da manhã, o Banco Central da Inglaterra anunciou um aumento nas taxas de juros, de 10% para 12%. Neste momento, Soros estava certo que o Banco Central da Inglaterra estava desesperado para evitar uma queda de sua moeda no mercado frente ao marco alemão. Soros tomou uma decisão ainda mais ousada. Ele aumentou sua posição para 10 bilhões de libras. Como consequência disso, o Banco Central da Inglaterra efetuou um novo aumento em sua taxa de juros, de 12% para 15%, mesmo em um período de recessão. No entanto, sem sucesso, essa medida foi um sinal que Soros interpretou como uma fraqueza. Logo após o anúncio de tal medida, Soros passou a vender ainda mais suas libras no mercado, o que viria a derrubar de uma vez o valor da libra no mercado. Ao final daquele mesmo dia, o Banco Central da Inglaterra já havia gasto o montante de 15 bilhões de libras para tentar conter a queda de sua moeda, mas, mesmo assim, não foi possível evitar uma queda de quase 20% no valor de sua moeda. Já não havia mais ninguém negociando no mercado em libras, além do próprio Banco Central inglês. O mercado fechou o pregão naquele dia com um prejuízo estimado de 3,4 bilhões de libras esterlinas e Soros lucrou 1,1 bilhão em apenas um único dia. O Banco Central da Inglaterra anunciou o seu encerramento no sistema IRM, deixando a libra flutuar livremente. Esse dia ficou conhecido como a Quarta-feira Negra. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Não se esqueça de curtir e comentar. E também compartilhe esse vídeo com seus amigos. Nos vemos no próximo vídeo.